Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu em todos os episódios da primeira temporada da série Desejo Fatal. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Episódio 1. O episódio começa com uma professora universitária chamada Nandi, avisando para o seu marido Leonard que irá passar o fim de semana com sua melhor amiga Brenda. Também descobrimos que o casal costumava se dar muito bem, mas desde que Nandi teve sua última gravidez interrompida de forma acidental, o relacionamento deles vem passando por uma crise, principalmente porque Leonard a culpa pela fatalidade. Em seguida conhecemos Zizi, a filha do casal, que também está preocupada que a mãe ainda não tenha superado a perda do bebê, e por isso, ela tenta aconselhá-la a procurar ajuda. Também conhecemos Vuio, o irmão de Leonard, que é um ex-policial, pois desde que ele levou um tiro enquanto trabalhava em um caso polêmico, acabou virando um detetive particular. Enquanto Leonard está dormindo, sua esposa começa a se tocar, mas logo ela é interrompida quando o celular do marido recebe uma mensagem. Ao verificar o telefone, Nandi descobre que a mensagem é de Amira, a assistente do seu marido, e por isso, começa a desconfiar que ele esteja tendo um caso com ela. Enquanto isso, percebemos que alguém está fotografando Nandi do lado de fora da sua casa. Na manhã seguinte, vemos Nandi conversando com Brenda, onde ela comenta que seu marido pode estar lhe traindo. Então imediatamente Brenda fica irritada e lhe aconselha a sair com outras pessoas, mas ela não concorda. Em seguida, vemos as duas em uma festa, onde um homem começa a incomodá-las. Nandi tenta afastar o homem para longe, mas quando ele insiste, outro homem mais jovem aparece, mandando ele ir embora. Ela então agradece por sua ajuda, e quando descobre que ele se chama Jacob, os dois acabam passando o resto da festa conversando. Algum tempo depois, Nandi e Brenda resolvem voltar para casa, e convidam Jacob para ir junto. Na casa de Brenda, os três continuam bebendo, e quando Nandi comenta que conhece Jacob de algum lugar, ele insiste que eles nunca se conheceram. Em seguida, Brenda deixa os dois sozinhos, e depois que eles começam a flertar, acabam fazendo aquilo. Na manhã seguinte, ela se sente culpada por ter traído seu marido, e por isso, começa a tratar Jacob com frieza, e o manda ir embora. Quando Brenda aparece para conversar, Nandi começa a culpá-la por ter lhe incentivado a trair o seu marido, então as duas começam a discutir. Ao chegar em casa, Nandi encontra o marido conversando com seu irmão, e quando ela pergunta o que eles fizeram no dia anterior, os dois acabam dando respostas diferentes. Durante a noite, vemos Brenda sozinha em sua casa, quando alguém misterioso aparece para visitá-la. Na manhã seguinte, Nandi está dando aula quando um novo aluno entra na sua sala, e ela fica chocada ao ver que seu novo aluno é o seu amante Jacob. O episódio termina com uma faxineira chegando para trabalhar, onde ela acaba encontrando Brenda sem vida dentro de uma banheira. Episódio 2. O episódio começa com Jacob conversando com Nandi, onde ela insiste em saber se ele já sabia que ela seria a sua professora, e quando ele afirma que não, ela ressalta que o que aconteceu entre eles foi um erro e que não voltará a se repetir. Quando ela está indo embora, percebe que seu pneu está furado, e é nesse momento que Jacob aparece e se oferece para ajudá-la. Na casa de Brenda, vemos um detetive chamado Charlie, falando com sua assistente que Brenda pode ter tirado a sua própria vida. Em seguida, Nandi manda uma mensagem para Brenda contando que o jovem que elas conheceram no fim de semana é o seu novo aluno. No entanto, a mensagem acaba sendo lida pelo investigador. Enquanto isso, Zizi e sua amiga Laura estão fazendo uma visita ao necrotério acompanhadas por Vuio, mas quando um corpo chega no local, elas ficam em choque ao perceberem que é Brenda. Quando Nandi chega em casa, Leonard conta sobre o que aconteceu com Brenda, e que a polícia acredita que ela tenha tirado a própria vida. Em seguida, vemos Nandi dando seu depoimento para o detetive do caso, onde ela insiste que sua amiga não se matou. E quando o detetive pergunta se havia mais alguém com elas durante o fim de semana, ela mente dizendo que não. No dia seguinte, Nandi conta para Jacob sobre a morte de Brenda, e revela que sua amiga abandonou a carreira de professora depois de se tornar a principal testemunha de um caso envolvendo a morte de uma aluna, e que desde então, ela nunca se recuperou mentalmente. Ela então se culpa por não ter impedido que sua amiga morresse, mas Jacob a consola, garante que a culpa não é dela, e revela que o pai dele também tirou a própria vida. Enquanto isso,
vemos Vuyo conversando com o detetive sobre a morte de Brenda, e ele descobre que Nandi mentiu em seu depoimento. Em seguida, vemos Jacob fazendo aquilo com Nandi na oficina, enquanto Leonard procura por ela na universidade. Leonard então liga para a esposa, mas quando a ligação cai na caixa postal, ele deixa uma mensagem dizendo que a ama, e que espera que eles possam recomeçar o casamento. No dia seguinte, Vuyo confronta Nandi sobre o depoimento, então ela confessa que traiu seu marido durante o fim de semana. O episódio termina revelando que é Jacob que está vigiando Nandi e sua família. Episódio 3. O episódio começa com um flashback de 10 anos atrás, onde vemos Nandi e Leonard reunidos com alguns amigos, incluindo Brenda e Vuyo. No entanto, Brenda acaba ficando muito bêbada, e depois de falar muita besteira, Vuyo a leva para casa, mas quando ela o convida para ficar, os dois acabam fazendo aquilo. Quando eles terminam, Brenda comenta sobre o caso no qual ela é a principal testemunha, e diz que isso ainda lhe perturba muito. Vuyo então a consola, e promete que fará de tudo para pegar o culpado pela morte da garotinha. Em seguida, vemos Vuyo saindo da casa de Brenda, e sendo atingido por um tiro na perna. De volta ao presente, descobrimos que Zizi anda conversando com uma pessoa anônima chamada Pocky Boy, e que sua amiga até tenta alertá-la que ele pode ser perigoso, mas ela não se importa. Enquanto isso, Nandi tenta entrar em contato com Jacob, mas ele não atende, e apenas manda uma mensagem avisando que irá trancar seu curso. Em seguida, vemos Vuyo se encontrando com o detetive do caso de Brenda, onde ele pede que seja encerrado as investigações, pois ele teme que a verdade possa acabar com o casamento de seu irmão. Algum tempo depois, Nandi tenta convencer Jacob a não desistir da faculdade, mas quando um clima começa a rolar, eles acabam fazendo aquilo. Quando eles terminam, ela revela para o amante que seu casamento está passando por uma crise muito séria, e que por isso, ela está cogitando pedir o divórcio. No dia seguinte, todos se reúnem para o enterro de Brenda, e Vuyo tenta convencer Nandi a terminar tudo com o seu amante, mas ela pede para ele não se meter em sua vida. Algum tempo depois, Nandi fica desconfiada quando seu marido de repente precisa fazer uma viagem a trabalho, principalmente quando ela vê que a assistente dele vai junto, e por isso, ela decide se encontrar com Jacob, e acaba passando o dia com ele. Na manhã seguinte, Jacob faz um desenho dela, e Nandi fica surpresa com o seu talento. Quando ela está saindo da oficina, Vuyo aparece, e começa a confrontá-la por ainda estar traindo seu irmão, mas ela o manda ir embora. Algum tempo depois, Nandi está em sua casa quando a filha liga pedindo para buscá-la, pois acabou bebendo demais e não poderá dirigir. Em seguida, vemos Zizi irritada por Pocky Boy estar ignorando as suas mensagens, mas logo ele responde dizendo que o seu celular foi roubado. Quando Nandi chega no endereço para buscar a filha, ela acaba descobrindo que Leonard preparou uma festa surpresa para comemorar o casamento deles. O episódio termina revelando que Pocky Boy, na verdade é Jacob, e percebemos que ele está observando tudo o que acontece na festa. Episódio 4. O episódio começa ainda na festa, onde Nandi descobre que o marido nunca teve um caso com sua assistente e que as mensagens misteriosas eram apenas sobre a festa surpresa. Ela então confessa sobre a sua desconfiança para o marido, mas ele logo deixa claro que ainda lhe ama, e que está disposto a recomeçar o casamento deles. Quando a festa termina, Nandi e Leonard passam a noite ali mesmo, e acabam fazendo aquilo, sem desconfiar que Jacob está do lado de fora assistindo tudo. Enquanto isso, Vuyo começa a investigar o passado de Jacob, e acaba descobrindo que ele é filho de Benjamin Giba, o homem que foi preso por matar a garotinha no caso em que Brenda era a principal testemunha. Também descobrimos que Vuyo era o policial responsável pelas investigações, e que Leonard era o juiz do caso. Na manhã seguinte, Nandi recebe um buquê de flores junto com um bilhete, mas quando ela abre para ver, logo percebe que é o desenho que Jacob fez dela. Em seguida, ela e Leonard vão para um restaurante no hotel, mas é nesse momento que Jacob aparece, e finge que está ali por acaso. Ela então apresenta o seu amante para o marido, dizendo que ele é seu aluno. Logo Leonard o convida para se sentar com eles, e enquanto os dois conversam, Nandi vai ficando cada vez mais tensa. Algum tempo depois, vemos ela entrando furiosa na oficina de Jacob, onde ela dá um tapa na cara dele, e exige saber por que ele apareceu no restaurante. Jacob começa a gritar com ela, e enquanto diz que ela havia prometido que iria se divorciar,
ela fica cada vez mais assustada com o comportamento do seu amante. Durante a noite, Jacob vai até a casa de sua mãe, onde ele acaba tendo lembranças do dia em que eles foram visitar seu pai na cadeia. Logo vemos que o pai de Jacob implorou para que os dois acreditassem em sua inocência. Mas como eles nunca acreditaram, Benjamin roubou a arma de um policial e tirou a sua própria vida na frente da sua família. Enquanto isso, vemos Zizi e sua amiga dançando juntas numa festa. Mas quando Laura resolve confessar que está apaixonada por ela, Zizi acaba não dizendo nada, fazendo com que Laura fique magoada. Enquanto isso, Nandi se encontra com Vuio e ele começa a perguntar sobre como ela conheceu seu amante. Ela se recusa a responder, e é então que ele revela que Jacob é filho de Benjamin, e que ele deve ter se aproximado apenas para se vingar, mas ela se recusa a acreditar que ele esteja certo. O episódio termina com Leonard recebendo uma ligação do detetive Charlie, que conta para ele que Vuio anda fazendo perguntas sobre o caso de Benjamin. O detetive também comenta que se Vuio continuar investigando, eles podem acabar tendo problemas. Episódio 5. O episódio começa com um flashback de 9 anos atrás, onde Nandi e Leonard estão em casa comemorando o aniversário da filha. No entanto, Brenda aparece descontrolada, dizendo que Benjamin tirou a sua própria vida. Ao ouvir isso, Leonard fica tenso, e rapidamente a leva para uma outra sala. De volta ao presente, vemos Nandi no estacionamento da faculdade, e percebemos que ela não consegue parar de pensar no que Vuio contou sobre o seu amante. Enquanto isso, Zizi encontra Laura, e resolve conversar sobre a noite anterior. Ela então pede desculpas pela forma como reagiu, e acaba admitindo que gosta dela apenas como amiga. Depois da aula, Jacob tenta conversar com Nandi, mas quando ela decide ignorá-lo e vai embora, ele fica furioso, e acaba percebendo que ela se esqueceu de uma pasta. Cada vez mais desconfiada de que a pessoa com quem Zizi esteja conversando possa ser perigosa. Laura tenta convencê-la a rastrear o celular dele para que as duas possam descobrir quem ele é, já que ele se recusa a se encontrar com Zizi, e depois de muito relutar, ela acaba aceitando. Ao chegar em casa, Nandi percebe que esqueceu sua pasta na faculdade, mas quando ela volta para buscar, acaba não encontrando, já que Jacob está na oficina com a pasta, tentando descobrir qual é a senha dela. A pedido de Leonard, o detetive se encontra com Vuio, e tenta descobrir por que ele está tão interessado no caso de Benjamin. Ele então dá uma resposta evasiva, e pergunta por que o primeiro depoimento de Brenda não consta nos arquivos. Charlie responde que não era importante, já que foi no segundo depoimento que ela admitiu ter visto Benjamin sequestrando a garota. Em seguida, vemos a continuação do flashback, onde Leonard está tentando acalmar Brenda, pois ela está se sentindo culpada pela morte de Benjamin, já que ela mentiu em seu segundo depoimento ao dizer que foi ele quem sequestrou e tirou a vida da sua aluna. Também descobrimos que Leonard a incentivou a fazer isso mesmo não tendo provas, pois ele realmente acreditava que Benjamin era o culpado. Enquanto eles conversam, Brenda tenta beijar Leonard, mas eles são interrompidos pela chegada da esposa dele. De volta ao presente, Jacob está em seu escritório quando Zizi aparece, perguntando se ele é o Poke Boy. Jacob logo ressalta que não sabe do que ela está falando, e Zizi acaba explicando que a localização tinha dado naquele local. Os dois então acabam conversando por um tempo, e Jacob até descobre a data de aniversário dela. Quando ela vai embora, ele usa a data para tentar abrir a pasta, e acaba encontrando os arquivos sobre seu pai. Algum tempo depois, Vuio está olhando as imagens das câmeras de segurança da casa de Brenda, quando Leonard liga perguntando se ele ainda está interessado no caso de Benjamin, mas ele mente dizendo que não. Em seguida, Vuio acaba descobrindo que Jacob voltou para a casa de Brenda, assim que Nandi foi embora. Durante a noite, vemos Nandi em casa conversando com o marido quando Jacob aparece, dizendo que veio entregar a pasta que ela se esqueceu na faculdade. O episódio termina com Nandi recebendo uma ligação de Vuio, onde ele afirma que foi Jacob que matou Brenda. Episódio 6. O episódio começa com Nandi se recusando a acreditar nas afirmações de Vuio. Em seguida, ela ordena que Jacob vá embora, mas ele lhe desafia e diz que o marido dela lhe convidou para jantar. No entanto, quando Leonard avisa que sua filha também irá jantar com eles, Jacob logo se lembra que eles se conheceram mais cedo, e por isso, resolve ir embora. Algum tempo depois, Leonard comenta com a esposa que quando Jacob apareceu com a pasta, ela ficou muito assustada.
Ele então pergunta o que tem dentro da pasta, mas Nandi mente, e diz que apenas ficou desconfortável em ver um aluno em sua casa. Ao perceber que o marido ainda parece desconfiado, ela começa a provocá-lo, e em seguida, os dois fazem aquilo. Durante a madrugada, Nandi se encontra com Vuyo, e depois de mostrar para ela as imagens de Jacob entrando e saindo da casa de Brenda, ele afirma que Jacob pode ter matado Brenda para se vingar, já que foi o testemunho dela que colocou o pai dele na cadeia. No entanto, mais uma vez Nandi se recusa a acreditar, e Vuyo insiste que ela precisa contar a verdade para o marido, e que eles precisam reabrir o caso de Brenda. Na manhã seguinte, Nandi muda de ideia, então liga para Vuyo, avisando que irá ajudá-lo a descobrir se realmente foi Jacob que tirou a vida da sua melhor amiga. Em seguida, vemos Jacob entrando no escritório de Leonard para fazer uma entrevista de estágio. Quando Leonard pergunta por que ele se interessou pela área de direito, Jacob comenta que começou a se interessar depois que sua família passou por uma grande injustiça, que fez com que sua mãe ficasse mentalmente instável. Algum tempo depois, Vuyo vai se encontrar com Nandi, onde ele comenta que não irá reabrir o caso de Brenda, pois irá se vingar de Jacob do seu jeito. Ela fica confusa e tenta entender o que ele quer dizer com isso, mas ele não dá muitos detalhes. Nesse momento, ela recebe uma mensagem de Jacob, pedindo para se encontrar com ela. Nandi então mostra a mensagem para Vuyo, e ele afirma que irá resolver isso, e em seguida, vai embora com o celular dela. Enquanto isso, Zizi vai até a oficina de Jacob e o convida para sair, mas ele avisa que está ocupado, e promete que irá ligar mais tarde. Em casa, Leonard tenta conversar com sua esposa, e diz que ele parece ser o único interessado em fazer o casamento deles dar certo. Ela então se prepara para contar sobre o amante, mas acaba desistindo. O episódio termina com Jacob indo no local que marcou para se encontrar com Nandi, mas é nesse momento que ele é atacado por Vuyo, que começa a afogá-lo, perguntando se ele matou Brenda. Episódio 7. O episódio começa com Nandi tentando entrar em contato com Vuyo, mas ele não atende, já que está colocando o corpo de Jacob dentro de um porta-malas. Em seguida, vemos um flashback de alguns anos atrás, onde Vuyo tenta alertar seu irmão de que eles não têm provas o suficiente para acusar o pai de Jacob, mas Leonard não concorda com isso. De volta ao presente, Leonard começa a desconfiar que Nandi possa estar tendo um caso, e as coisas pioram quando ele escuta uma conversa muito suspeita entre ela e o seu irmão. Em seguida, vemos um flashback de Leonard com sua esposa na época em que eles eram bem mais jovens, onde descobrimos que ela namorou com Vuyo, antes de se casar com Leonard. Durante a noite, vemos Nandi jantando com a sua filha quando Leonard aparece, dando indiretas de que sua esposa talvez esteja lhe traindo. Na manhã seguinte, Nandi acorda cedo para ir atrás de Jacob, mas ela não consegue encontrá-lo. Enquanto isso, Leonard acorda e fica furioso ao perceber que a sua esposa já saiu da cama, e por isso, começa a procurá-la pela casa, e acaba encontrando o telefone dela. Zizi então tenta impedi-lo de olhar o celular, mas Leonard grita com ela, e pede que ela não se intrometa. Em seguida, vemos Vuyo abandonando o corpo de Jacob no meio da floresta. Algum tempo depois, Leonard encontra Vuyo num bar, e com uma arma em mãos, começa a acusá-lo de estar tendo um caso com a sua esposa. No entanto, ele não responde, e começa a confrontar seu irmão sobre o caso de Benjamin. Os dois então começam a brigar, e quando Vuyo pergunta se Leonard coagiu Brenda a dar um falso testemunho, ele acaba confessando que sim. Enquanto isso, vemos que Jacob ainda está vivo, e que ele logo começa a correr sem rumo pela floresta, até que ele chega numa estrada, onde acaba sendo atropelado por Nandi. De volta ao bar, Vuyo exige saber se o irmão teve alguma coisa a ver com o tiro que ele levou na perna, mas ele se recusa a responder. Em seguida, vemos que Jacob não se machucou com o atropelamento, e quando Nandi se aproxima dele, os dois começam a conversar. Jacob nega que tenha matado Brenda, mas confessa que está feliz que ela esteja morta, já que ela é a culpada pelo pai ter tirado a própria vida. Nandi se recusa a acreditar nisso, mas Jacob continua insistindo que está falando a verdade. Ele também confessa que andou vigiando ela e sua família por um tempo, e que até planejou matar Leonard, mas que acabou mudando de ideia depois que se apaixonou por ela. O episódio termina com Nandi extremamente assustada com as confissões, e por isso, ela rapidamente ordena que ele fique longe dela e de sua família. Quando Nandi se vira para ir embora, Jacob fica descontrolado,
e diz que ela irá se arrepender por lhe abandonar. E aí, gostou da primeira temporada de Desejo Fatal? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!